Graça e paz, gente. Ixi, hoje o pessoal tá quietinho. Graça e paz. Amém. Bem, gente, a gente tá muito cansado, mas muito animado também. Hoje nós tivemos o privilégio de todas as atos estarem simultaneamente pela manhã em adoração. Então hoje nós lançamos Itaipuaçu. Nós tínhamos o quê? Mais de 100 pessoas lá, Luiz? 80 adultos e Quanto? 80 adultos e 12 crianças. 80 adultos e quantas crianças? 12 crianças. Uma manhã de avivamento. A equipe do Luiz, junto com o Luiz, fez um trabalho belíssimo de um lugar extremamente aconchegante, um café da manhã daqueles que a gente só toma no McDonald's. Um dia muito especial. São José dos Campos também, na sua plantação. E a gente olha o que Deus está fazendo conosco, e eu fico pensando, nós somos uma igreja tão pequena, com os recursos tão limitados, mas Deus resolveu fazer a partir de nós algumas coisas que têm sido muito interessantes. E eu oro que esta igreja siga o seu nome. Quando nós decidimos dar um nome a esta igreja, chamada Atos, era exatamente isso que nós estávamos pensando. Atos significa que nós queríamos ser uma igreja que fosse como a igreja primitiva no seu sentido pleno, ela fosse cheia do poder do Espírito Santo e ela fosse uma igreja que anunciasse o Evangelho em todos os lugares. Então quando eu saí de lá, eu saí muito correndo, muito rápido, porque eu tinha um outro compromisso aqui em São Gonçalo, mas que eu pude conversar antes, logo depois que eu saí rapidamente, como foi bom ver pessoas que estavam felizes por uma igreja presbiteriana estar sendo plantada. E o meu desafio sempre é que Deus possa usar vocês, que vocês sejam instrumentos de Deus, que vocês possam querer aceitar o desafio de plantar novas igrejas e verem Deus usar vocês. Eu espero que Deus use alguns de vocês com grande poder, e que vocês amem o Evangelho profundamente. Eu queria que você abrisse o livro de Provérbios. Nós estamos falando sobre o livro de Provérbios. Hoje eu vou começar, eu não sei se vai dar para terminar, mas eu vou falar muito hoje sobre o único tema que se chama dinheiro, que normalmente nós usamos a palavra dinheiro quando se é falada na igreja contemporânea, tem a ver com uma maneira de tirar dinheiro das pessoas. Mas eu acredito que no contexto que nós estamos, São Gonçalo, uma das cidades com o IDH mais baixo do país, eu acho que é de suma importância, porque eu vejo que muitos de nós não sabemos lidar com o dinheiro, como a gente lida com o dinheiro. E o que a Bíblia nos ensina para a gente lidar com o dinheiro. Como eu fiz na semana passada, eu vou ler alguns provérbios. Então eu queria que a gente começasse com Provérbios capítulo 10. Você lembra, e eu tenho falado com vocês, que o livro de Provérbios, ele é uma literatura sapiencial, ele não é uma promessa e ele também não é um livro de princípios. E por isso nós vamos olhar sobre o tema dinheiro dentro da perspectiva geral do autor do livro de Provérbios. Então nós vamos começar com Provérbios 10, depois vamos para o 11, depois vamos para o 13, para que a gente possa ter um apanhado geral, equilibrado do que o livro de Provérbios diz. Porque a gente pega um livro, um versículo aqui de Provérbios, diz isso.
e a gente esquece que há outras coisas que a gente precisa conectar para a gente fazer uma leitura agradável e importante do livro de Provérbios. O verso 10 diz assim, capítulo 10, perdão, verso 15 e verso 16. Provérbios 10, 15 e 16, ok? Se você não tem a Bíblia aí, eu peço perdão, nosso PowerPoint pifou, nós já estamos providenciando a mudança, mas ainda não chegou e ainda falta alguns detalhes, uma peça que precisa ser restaurada, ainda não, nós vamos ter resposta nessa terça-feira. Se não, no domingo que vem nós vamos estar na perspectiva clássica de igreja presbiteriana. Nós vamos lançar um boletim com texto e com as músicas, ok? Então, nós vamos ser uma igreja clássica no domingo que vem, se isso não acontecer. Provérbios capítulo 10, verso 15 e verso 16. Os bens dos ricos são sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. Verso 16. O salário dos justos lhes traz vida, mas a renda dos ímpios lhes traz punição. Agora vamos para Provérbios capítulo 11. Nós vamos ler o verso 1, e depois nós vamos ler o verso 4, e depois o verso 24. O verso 1 diz assim: o Senhor abomina balanças desonestas, mas pesos precisos são seu prazer. Verso 4. A riqueza não vale nada no dia da ira, mas a retidão livra da morte. Verso 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar a sua riqueza. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Verso 26. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo. Engraçado esses dias. Deixa eu só dar uma parte aqui. Eu estava lendo esses dias sobre um produtor de café. E o Brasil está se tornando um dos maiores produtores de café, né? De exportação. E aí eu estava olhando esse cara e ele estava dizendo assim: tá vendo esse estoque aqui? Nós não queremos liberar. Por quê? Porque a gente quer que o produto aumente. Olha o que diz Provérbio. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. A gente vai falar sobre isso. Provérbios 13, vamos lá. Porque nós temos uma galera aí neoliberal, liberal, ou na ideia de econômica, que você pode usar tudo para lidar economicamente. No cristianismo não. É diferente, as coisas são diferentes. Então eu vou explicar isso depois. Provérbios capítulo 13. A desgraça, verso 21, perdão. Provérbios 13, verso 21. A desgraça persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa dos justos. Verso 23. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Olha que interessante esse provérbio. Provérbios 30, agora verso 8 e verso 9. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Verso 8 e verso 9, de Provérbios 30, tá? Provérbios 30, verso 8 e verso 9. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome de Deus. Vamos orar? Pai bondoso, obrigado por esta noite. Obrigado. Eu glorifico o teu nome pelo que o Senhor tem feito nesta igreja. Amém. E que o Senhor ainda vá fazer nesta igreja. Eu peço, Senhor, que tu mande trabalhadores para a seara, Senhor. Porque a seara é grande, Senhor. E eu tenho certeza que tu tem colocado a mão sobre nós e tem visto o nosso desejo de espalhar o Evangelho em todo esse país
em nossa cidade, Senhor. Então eu te peço que o Senhor mande trabalhadores para a seara, porque é isso que o Senhor nos manda fazer, que a gente ore a Ti por isso. Senhor, nós precisamos de líderes fiéis a Ti, leais, para que possam assumir e começar a plantação de novas igrejas. Nós queremos, Senhor, que a glória do Senhor encha toda a terra. E a gente sabe que isso vai acontecer por meio de igrejas centradas no Evangelho, sendo plantadas em toda a terra, Senhor. Então, Senhor, nós te pedimos que o Senhor abençoe esta igreja, que envie, Senhor, trabalhadores para a seara. Nós te rogamos por isso. Ao mesmo tempo, voltando aqui, Senhor, para o assunto de hoje, eu peço, Senhor, que o Senhor nos dê sobriedade, equilíbrio e graça para a gente lidar com o nosso dinheiro, que a gente possa entender como ele funciona na nossa vida. Ajuda-nos que essa pregação seja o fruto da adoração dos meus lábios, que eu possa estar diante do Senhor. Ao mesmo tempo, eu peço que o Senhor seja o meu fôlego, a minha força, o meu socorro, a minha alegria, Senhor, nesse momento de adoração. Que o Senhor possa ser a minha voz para os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Como a gente tem falado toda semana, nós estamos estudando sobre o livro de Provérbios, o assunto tem sido sabedoria, e cada semana nós estamos estudando que o rei Salomão diz em 1 Reis capítulo 3, quando ele pede a Deus em oração que ele precisa de um coração, ou precisava de um coração que pudesse discernir o certo e o errado. A pergunta que a gente faz naturalmente, tem feito durante esta semana mas ele não era o rei de Israel? Ele já não possuía a lei de Deus? Ele já não era o escolhido de Deus? Deus já não tinha colocado a mão sobre ele? Por que ele então precisava de um coração para distinguir o que é certo e errado? Deus não prometeu a ele que o reino dele seria maior do que o reino do seu pai? Então por que ele precisava fazer esse tipo de oração? De ter um coração que pudesse discernir o que era certo e errado? A resposta que a gente tem dado durante todas essas semanas é que sabedoria não é menos do que ser moral e bom, mas é muito mais do que isso. Sabedoria não tem a ver só com ética, mas é saber fazer a coisa certa, tomar a decisão certa na hora certa, escolher a coisa certa a fazer na grande maioria das circunstâncias onde as regras morais e éticas não se aplicam. E para mim hoje nós vamos entrar em um dos temas mais complexos da sabedoria humana, que é lidar com o dinheiro. Para mim, talvez se eu perguntar aqui a vocês o que mais te traz drama, talvez você diga money, dinheiro. O que você mais pensa? Talvez seja isso na sua vida. Então, se você quer ser sábio, de acordo com o livro de Provérbios, você vai precisar entender sobre a área financeira, sobre dinheiro, como você vai lidar com isso, sobre as posses. Então você vai precisar saber algumas coisas que o livro de Provérbios nos diz sobre dinheiro. Mas o que o livro de Provérbios nos diz sobre dinheiro? A primeira coisa sobre o que o Provérbios nos diz sobre dinheiro. A primeira coisa é que Provérbios nos fala sobre o poder do dinheiro. Ele é algo poderoso. É a primeira coisa que o livro de Provérbios
vai nos dizer. Ele vai falar sobre o poder do dinheiro. Então, em primeiro lugar, Provérbios vai reconhecer, quando você lê o livro de Provérbios todo sobre dinheiro, que ele vai falar que o dinheiro em si, ele é bom. Ele tem um poder inerentemente bom. Ele é algo importante na nossa vida. Então, se você ler todo o livro de Provérbios, você vai descobrir repetidamente e com surpreendente frequência que o livro fala sobre dinheiro da maneira mais positiva possível. E isso é uma coisa importante que você precisa entender. Então, eu até perfilei alguns versos aqui para que você entenda como o livro de Provérbios vê dinheiro e como ele lida com o dinheiro positivamente. Por exemplo, ele diz, a gente já viu isso algumas vezes: mãos preguiçosas tornam o homem pobre, mas a mão diligente traz riquezas. Vamos continuar, eu peguei mais um, são muitos versos, mas olha aqui que diz um outro provérbio: quem faz a colheita no verão é sábio, aquele que dorme na época da colheita é vergonhoso, é preguiçoso. Então, é um outro provérbio. Um outro provérbio que está no capítulo 10, verso 22, diz assim: a bênção do Senhor traz riquezas. Então, a gente pode já começar a ver que o livro de Provérbios conecta o trabalho duro, a engenhosidade, o discernimento, a criatividade, o autocontrole e a disciplina com o prosperar. Olha que coisa fantástica. O livro de Provérbios diz que se você for engenhoso, se você trabalhar duro, se você for criativo, você pode prosperar materialmente, prosperar economicamente. Então o livro de Provérbios, quase todo, vai trazer várias declarações desse tipo, e que é muito interessante. Aí talvez você pergunte: mas Cláudio, quando você lê isso, a impressão que dá é que o livro de Provérbios passa que ele dá uma impressão que é só sobre ganhar dinheiro. Você acabou de ler alguns versos. Por que os versos que você acabou de descrever ou ler para nós dá a sensação que Provérbios trata isso com muita importância, o fato da gente ganhar dinheiro? Por que o livro de Provérbios faz isso? Simples, gente. Porque o livro de Provérbios, ele é baseado no livro de Gênesis. Deixa eu explicar isso para você. O livro de Provérbios, ele tá nas escrituras hebraicas, e o livro de Provérbios, ele pressupõe a compreensão do início do universo que nós vemos em Gênesis. Qual é a descrição do início do universo que nós vemos em Gênesis? Isto é, nós vemos que em todas as culturas e em todas as religiões do mundo, eles olham, ou na maioria das religiões do mundo, eles veem a criação do mundo como uma briga de forças e de deuses. Só o cristianismo vê Gênesis e dá para nós uma compreensão única do mundo material que foi feito por Deus. Isto é, somente em Gênesis nós vemos Deus criando um mundo material como um mundo belo, bom e que pode ser desfrutado por nós. É nisso que se baseia o livro de Provérbios. Então, o livro de Provérbios coloca no jardim do Éden não apenas o ser humano para desfrutar do bem material, da beleza, mas
o homem é colocado no livro de Gênesis para cuidar dele, para cuidar do jardim, para nós sermos responsáveis por esse jardim. E olha então como o cristianismo vê o mundo material de forma bela. Então esse é um dos motivos pelos quais a Bíblia explica que quanto mais dinheiro você ganha, mais parte do mundo você tem nas mãos, para que você possa abençoar este mundo. Está entendendo esse negócio? Por isso que a Bíblia fala muito bem desse dinheiro. Ele fala assim: como é bom se meu povo tiver grana, porque quanto mais o meu povo possuir dinheiro, ele vai mais possuir este mundo e ele mais vai abençoar este mundo. Entende o que eu estou falando? Então, a Bíblia explica que quando você entende Provérbios no entendimento de que Gênesis foi criado por Deus de forma bela e nós somos responsáveis por esse humano, pelo ser humano, pela humanidade, o autor de Provérbios está dizendo que quando nós entendemos o que é ter uma vida próspera diante de Deus, nós nos tornamos mais humanos ainda e não menos humanos. Porque nós entendemos o que a Bíblia diz, que nós fomos feitos para cuidar desse mundo. Nós somos mordomos deste mundo. Então, isso para mim é incrivelmente positivo. Então, me imagine que está aqui o Alexandre, está aqui o Luiz, e Deus está dando grana para eles. Vamos dizer isso. E eles começam a ganhar dinheiro. E aí Deus está dizendo: sabe, eu estou te dando um pedaço maior deste mundo para vocês. Eu quero que vocês abençoem este mundo com o seu dinheiro. É isso que Deus está fazendo. É essa a leitura que a gente faz de Provérbios. Então, o livro de Provérbios, ele não apenas, gente, respeita o poder do dinheiro por causa da bondade inerente que o próprio Deus estabelece, mas ele respeita o poder do dinheiro, porque o dinheiro, e aí que é o grande drama, ele é extremamente perigoso espiritualmente. Ele tem um poder espiritual. Se ele tem um lado bom que é inerente a ele, porque foi criado por esse mundo material que Deus criou, que colocou o ser humano lá para cuidar deste mundo, a Bíblia diz que o dinheiro, e por isso que ele é o primeiro na escala de ascendência que é capaz de ser colocado no lugar de Deus, porque ele tem um poder espiritual. E a importância de nós entendermos o dinheiro. Então, a Bíblia diz, o autor de Provérbios, e a Bíblia diz que é um poder espiritual tão perigoso que se a gente olhar Provérbios, a gente vai ver como é que esse perigo começa a se dar. O primeiro perigo que a gente vai ver, e é bom que a gente mostre para que vocês possam entender e acreditar, é o capítulo 11, verso 1 que a gente leu. Olha o que diz o capítulo 11, verso 1. O Senhor abomina balanças desonestas, mas pesos precisos são o seu prazer. Então, o primeiro ponto é que o Provérbios diz que o dinheiro tem o poder de corromper a sua integridade. Não são poucas vezes que pessoas na comunidade cristã, quando ganham dinheiro, elas se tornam corruptas, perdem a sua integridade. Não eram, mas de repente perdem a sua integridade. Não é. Isso é muito comum. Algumas até deixam a igreja. Outras se mantêm, mas elas perdem a integridade. Então,
Então, o primeiro ponto de Provérbios é que o dinheiro tem um poder, ele é um poder espiritual, então ele tem o poder de corromper a sua integridade. Então, você pode ser uma pessoa extremamente íntegra. Você está aqui nesta noite e talvez seja uma pessoa de grande honestidade e de grande caráter, mas de repente você ganha uma bolada, uma grana boa, e é nesse momento, quando você ganha essa bolada, que você perde a integridade. Lembra de Ananias e Safira? Os caras vendem uma casa, recebem uma bolada, e quando eles vão dizimar, eles não dizimam o que tinham que dizimar ou ofertar. É porque o dinheiro é capaz de fazer seres humanos íntegros perderem a sua integridade. Então, e aí, o autor de Provérbios, no verso que nós acabamos de ler, fala sobre balanças desonestas. Isso eu não sei se você sabe o que significa balanças desonestas, mas é muito simples. O que acontecia naquela época? Hoje, se você for no sacolão, você tem aquela balança que as pessoas colocam ali e pesam, né? Antigamente, no mundo do Antigo Oriente, as coisas já vinham ensacadas. E o vendedor ele já estabelecia um preço e falava assim, ó, aqui tem 1 quilo, eu quero 1 quilo de arroz. E aí, tá bom, aqui está 1 quilo, custa R$10. Mas, naquela época, já se fazia isso, o cara botava meio quilo e dizia que tinha quanto? 1 quilo. Então, o autor de Provérbios já começa a dizer o porquê o poder tem a capacidade, o dinheiro tem a capacidade de corromper a sua integridade. Então, isso significa que quando um comerciante pega um negócio e diz que tem 1 quilo quando tem 700 gramas, 800 gramas, o autor de Provérbios está dizendo que você está praticando práticas comerciais enganosas. A gente sabe disso. Aqui eu não estou falando nada demais para você. Mas o que isso é importante, que é mostrando que o dinheiro tem a capacidade de corromper nossa integridade. Como fazia no Antigo Oriente, faz com a gente também. Então, quando você se entrega a práticas comerciais que esconde do seu cliente as informações que ele deveria ter, que ele precisaria ter, então é sinal que você foi corrompido com o dinheiro. Ponto. Ele já corrompeu você. Ele já mexeu com você. Você pode até ter tido integridade antes. Mas essa integridade agora, se foi, você começa a ser corroído pelo poder do dinheiro. Em segundo lugar, o autor de Provérbios vai dizer que o dinheiro tem o poder de fazer com que você seja, de aumentar a autoabsorvição, isto é, você sugar para si em detrimento do povo e da comunidade. Você só quer ter para si em vez de fazer as coisas para os outros. Vamos ver no capítulo 11, verso 26. Olha o que ele diz. As pessoas amaldiçoam o homem que acumula grãos. Lembra do que a gente falou agora há pouco? Do homem que esconde o trigo, no verso 26? Eu só estou aqui parafraseando. As pessoas amaldiçoam o homem que acumula grãos, mas a bênção coroa aquele que está disposto a vender. Isso aqui é uma coisa extremamente importante para vocês, para nós. Por quê? Porque essa pessoa aqui não está sendo desonesta. O cara que eu falei do café não está sendo desonesto. Não está. E aqui é uma coisa importante que a gente tem que entender sobre a questão da finança. Ele está sendo implacável, mas desonesto não. Então ele está dizendo assim, vou segurar o café, porque se hoje eu vendo a $10 a saca, amanhã eu vou vender a 15.
Ele está sendo implacável, mas desonesto não. Então, imagine o cenário: escassez de alimento, não tem arroz no mercado. Vou segurar o meu porque ele vai aumentar. E quando ele aumentar, eu vendo. Então a gente está num mercado que nós temos escassez de alimento. E tempos de escassez de alimento, esse cara tem grãos. Imagine o Brasil, pandemia. Todo mundo sem grana. Mas os caras lá de fora estão vindo comprar tudo nosso. O que os caras fazem? Não vou vender para o meu povo. O que eu faço? Vou segurar no meu estoque. Porque eles vão vir. Então você está num tempo de escassez de alimento. Eu tenho grãos. Eu seguro meu arroz, seguro meu café, seguro meu macarrão, seguro o que for. Mas tem um monte de gente do povo passando fome, que precisa comer alimentos mais baratos, que precisa ter preços menores. Quando a gente vai olhar para os economistas contemporâneos, meu filho, então, pelo amor, se eu começar com o Rafael, pai, isso é lei de mercado. Eu olho para ele: é verdade, Rafael, é lei de mercado. Mas olha o que Deus fala sobre isso. Deus diz que quando uma pessoa está fazendo isso, ele não está vendendo os grãos, ou arroz, ou macarrão. Ele não está vendendo porque ele quer fazer o preço subir e ter um lucro cada vez maior. Cada vez maior. Mesmo que ele saiba que tenha muita gente com fome. É isso que o autor de Provérbios está dizendo. Isso é ilegal? Não, não é. Isso é pecaminoso? Não é. É lei de mercado. Mas o que nós dissemos quando nós começamos a estudar o livro de Provérbios? Lembra do que nós falamos? Nós dissemos que sabedoria é uma questão de entender o que está além da ética e da lei. É isso que nós temos falado. Então, nenhuma lei pode chegar para esses caras que estão estocando seu café, seu arroz, para fazer o preço subir, e dizer para esse cara: você tem que vender. Não, nós não podemos fazer isso. Não há lei, nada pode fazer um homem vender algo que ele possui, porque é dele. Eu não posso obrigar ninguém a fazer isso. No entanto, mesmo que ele não esteja fazendo nada ilegal, o livro de Provérbios diz que ele está amaldiçoado quando ele faz isso. Amaldiçoado. Ele está diante da lei dos homens. Mas o verso 26 diz que as pessoas amaldiçoam o homem. Ele está amaldiçoado. Não é ilegal. Ele pode fazer o que quiser. Ele pode dizer: pastor, estou diante da lei. Mas o livro de Provérbios diz que ele está debaixo de maldição. Por quê? Presta atenção. Quando você abre a Bíblia e busca a palavra amaldiçoado, amaldiçoado significa que você está se desintegrando espiritualmente, que você está se desintegrando emocional, moral e fisicamente. Isto é, o povo, a comunidade está se desintegrando. Isto é, os corpos de algumas pessoas estão simplesmente se desintegrando. Então, o livro de Provérbios, ele está condenando um tipo de negócio onde apenas a pessoa que está fazendo seu negócio só pensa em uma coisa: o lucro. Então, quando esses homens seguram lá um estoque e sabe que tem gente abessa passando fome, e ele não quer vender porque ele quer ganhar mais dinheiro,
O livro de Provérbios condena esse tipo de gente que só pensa em lucro pessoal, em ganhar dinheiro. Então, Provérbios condena aquelas pessoas que não pensam em algo igualmente importante, que é o bem comum, que é o bem da comunidade e que é o bem do povo. Ele está dizendo: eu não te condeno em você pensar que você tenha que fazer um negócio bom para vocês, mas você não pode só pensar nisso, você precisa pensar no bem da comunidade, no bem do povo. Então você deveria vender agora esse arroz, porque tem gente passando fome. Entende? Não há nada ilegal aqui, mas essas pessoas estão sendo, o livro de Provérbios diz que eles são amaldiçoados. De acordo com o teólogo Bruce Waltke, que para mim, além do Gerard Vohra, é um dos mais importantes estudiosos do Velho Testamento, da literatura hebraica, ele disse o seguinte: se você quer entender o livro de Provérbios, você precisa entender algo muito mais radical. Então, ele vai dizer, ele diz o seguinte: cada vez que você vê a palavra justo no livro de Provérbios, eis o que significa. Ele diz que o justo, de acordo com o livro de Provérbios, são aqueles que valorizam a comunidade como ponto final na produção, bem como o lucro profissional. Então, os justos são aqueles que desejam abrir mão do lucro para o bem comum. Entende, gente? E aí tem o verso 16 do Provérbios. Deixa eu só lembrar que Provérbios para que você esteja acompanhando na sua Bíblia, de Provérbios 10. Deixa eu só voltar aqui para o meu texto. Aí vem o verso 16, que é o seguinte: o salário do justo lhe traz vida, mas a renda dos ímpios lhe traz punição. Então Bruce Waltke, ele vai dizer o seguinte, que é preciso levar isso um pouquinho mais longe. No livro de Provérbios está escrito que os justos são as pessoas que, quanto mais dinheiro ganham, mais vida vem deles. Então, o Bruce Waltke está dizendo o seguinte: você quer entender o livro de Provérbios? É que quando você tem alguém que mais tem dinheiro, mais dessa pessoa que tem dinheiro, mais ela vai gerar vida a outras pessoas. E é isso que o autor de Provérbios chama de justo, por causa da literatura hebraica do Antigo Testamento. Então, o autor de Provérbios diz que pessoas justas, elas entendem que o seu dinheiro pertence à comunidade, pertence ao povo e não apenas a eles mesmos. Por isso que o Antigo Testamento, ele fala muito sobre os justos serem prósperos, sobre os justos terem grana, porque eles partiam do pressuposto que os justos, eles, por terem um pedaço maior desta terra, ela abençoaria mais pessoas. Leia o livro de Jó, por exemplo, senhores. O livro de Jó. Veja o que Jó fazia pelas pessoas. Ele diz que aonde ele morava não havia um necessitado que ele não tivesse estendido a mão. Porque é esse o pensar de você usar o dinheiro para a glória de Deus. Então, o autor de Provérbios está mostrando para nós que o justo é aquele que ganha o dinheiro de uma forma tão incrível, mas ele ganha para construir uma comunidade. Eles só consomem as coisas de modo simples para que a sua vida possa beneficiar a comunidade. Eles não gastam consigo mesmos, eles não focam em si mesmos. Já os justos, o autor de Provérbios vai dizer que são pessoas que só fazem para si e gastam consigo mesmo. Então,
deixa eu dizer para vocês o que isso faz acontecer. Vamos dizer aqui que você quer comprar, você tem dinheiro para comprar 2 empresas. É um exemplo para que você possa entender. E aí você pergunta o seguinte: bem, qual é das 2 empresas a mais lucrativa? Você faz a pergunta. E você faz a análise. Qual dela é a mais lucrativa? Qual dessas empresas vai me dar mais dinheiro? O autor de Provérbios diz que quando você começa a pensar em vida financeira e em empresa, a partir disso você já começou errado. Porque na Bíblia, o justo e o cristão, quando ele pensa numa empresa, ele sempre pensa na seguinte pergunta: qual é a empresa que eu posso adquirir que eu mais vou poder somar a esta cidade, ajudar a esta cidade? Qual é a empresa que eu posso comprar onde ela vai poder produzir um produto que vai ajudar mais São Gonçalo ainda? Qual é a empresa que vai mais ajudar as pessoas da nossa cidade? Então, se você não fizer essa pergunta, o autor de Provérbios já vai dizer uma coisa para você: você já está corrompido. O dinheiro vai acabar com a sua integridade se você tiver esta empresa. Você já cedeu de acordo com o livro de Provérbios. Isso é interessante, mas ao mesmo tempo assustador. E eu digo o seguinte, gente: eu vejo em São Gonçalo que nós temos tanta gente boa aqui, inteligente, mas é porque às vezes não tem entendimento disso, do dinheiro, como lidar com o dinheiro, é que nós vivemos. Muitos de vocês com talentos vivem rodeando em círculos, porque não sabem olhar para o dinheiro, não entendem como a gente lida com a nossa vida financeira. Então, Provérbios já começa condenando a prática comercial em nossa sociedade. Provérbios está condenando a nossa prática econômica contemporânea. Provérbios já está criticando a nossa prática comercial da nossa sociedade contemporânea. Por quê? Porque a prática comercial da nossa sociedade contemporânea é que o lucro precisa vir em primeiro lugar. Então, eu oro que você tenha empresas, que você, obviamente, não está dizendo que você não deve ter lucro, mas que você precisa pensar no bem da comunidade. Mas vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto sobre o dinheiro é que o autor de Provérbios vai dizer que ele tem o poder de desviar você do que é realmente importante. Olha o verso 4 do capítulo 11. Olha o verso 4. Ele vai dizer o seguinte: a riqueza não vale nada no dia da ira. A riqueza não vale nada no dia da ira. O dia da ira, obviamente, é o dia do julgamento. Então isso é simples, mas é extremamente importante para vocês. Eu não sei se você já se deparou pensando quais são as perguntas que lhe serão feitas no dia do julgamento. Imagine você diante de Jesus Cristo. Como John Stott disse antes de morrer: eu já estou sendo oferecido por libação e vou comparecer diante do justo juiz. Mas imagine se Cristo, diante de vocês, todos vocês aqui, eu aqui também, nós lá naquela fila lá, olhando para Cristo, e um a um, Jesus chegasse para mim e dissesse assim: Cláudio, o que a sua vida significou na terra? O que você responderia? Imagine que ele perguntasse o seguinte: o que, Cláudio, você fez com a sua vida enquanto eu te deixei lá na terra?
O que você fez dela? Que diferença você fez no mundo? Uma coisa, Cláudio. Outra, me fala aí, quem você ajudou enquanto você esteve na terra? Quem você estendeu as mãos? Quem você dividiu o que você tinha? Qual é a sua contribuição? Qual contribuição, Cláudio, você deu para o mundo? Imagina Jesus Cristo perguntando isso para mim, cara. Eu acho que eu ia travar. E olha que eu sou pastor. Imagine Jesus Cristo perguntando para mim. Por que, gente? Porque vocês pararam para pensar? Imagine Jesus Cristo fazendo essas perguntas para mim. Porque a gente pensa só Jesus fazendo assim. Meu filho, olha, você foi lavado e remido do sangue de Jesus, acabou, entra. Eu não tenho pergunta nenhuma a fazer. A gente pensa dia do julgamento assim. Eu estou dando um treinamento, um estudo em São José dos Campos sobre o que Jesus vai fazer no dia do seu retorno. E se você pegar as escrituras para ver o que Jesus vai perguntar para mim e para você no dia do seu retorno, você vai ficar assustado. Porque a gente tem uma visão, nós temos a visão de Jesus, a visão contemporânea de Jesus chega a ser bizarra. A gente só consegue ver Jesus na sua encarnação. Lembra? Aquele homem que a gente quer ser, aquele a quem nós queremos imitar, que ajudou as pessoas, estendeu a mão, que foi amoroso com as pessoas, que fez isso, que fez aquilo, que lavou os pés dos discípulos, que os pecadores gostavam de andar junto. Mas a gente esquece do Jesus que está descrito em Atos, em Apocalipse, que ele é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que virá no seu cavalo branco, com todas as hostes de anjos ao seu lado, legiões de anjos em seu cavaleiro, para julgar toda a terra. Porque a gente tem uma visão incompleta de Cristo. A visão que a igreja hoje tem de Jesus Cristo. Por isso que ninguém mais teme Jesus Cristo. Porque a visão que nós temos de Jesus Cristo somente é a visão encarnacional. Do Jesus encarnado. Aquele que se assemelhou, que deu-se por nós. É uma visão importante? É uma visão. Mas não é uma visão plena de Cristo. A visão plena de Cristo, ela está descrita não só nos evangelhos, mas em Atos está descrita que ele ascende ao céu e ele vai morar à destra do Pai, governar todas as nações, que tudo está sob o seu poder, homossexuais, bissexuais, gênero, tudo está sob o seu poder, culturas, poderes, nações, todas as coisas estão sob o seu poder. E a Bíblia diz então que em Apocalipse, esse Jesus, que é o mesmo Jesus que está hoje reinando, que nos vê agora neste exato momento, não é o Jesus da cultura gospel que a gente normalmente acha que ele é. Que é o Jesus, na verdade, que tudo vê, que está olhando para mim e para você, e que vai me julgar, vai julgar você, que está à destra do Pai, com o seu cetro de poder, reinando sobre as nações, reinos, governos, sobre tudo que você pode imaginar. Eu acho que um erro nosso contemporâneo é que nós abraçamos um Jesus somente encarnacional, mas esquecemos que a Bíblia fala de um Jesus que já está à destra do Pai, reinando, e que reinará e voltará para vir nos buscar e nos encontrar. A gente tem que ter uma visão completa de Jesus Cristo. Então deixa eu voltar aqui por texto, foi só uma parte. Mas imagina Deus fazendo essas perguntas para mim e para você. O que o dinheiro faz conosco? O dinheiro cega a gente dessas questões de julgamento, de ira de Deus. O dinheiro leva você a um ciclo tão frenético de vida de consumo, que você é cegado de que um dia Deus vai lhe julgar. Vai julgar a mim e a você. Então, a gente vive dessa forma. Eu ganhei mais, então eu vou gastar mais.
E então, por eu estar ganhando mais, eu quero ganhar mais ainda para que eu tenha mais coisa. E o tempo todo nós vamos dizer que nós não temos o suficiente e não temos nem dinheiro para pagar as nossas contas. Quantos aqui de vocês dizem isso? Pastor, eu não tenho dinheiro nem para pagar minhas contas. Percebe como o dinheiro nos cega? A Bíblia diz que o dinheiro definitivamente, espiritualmente, te deixa tão ocupado e que faz você pensar que você está tão ocupado por causa dele que você diz que não tem tempo para ser um instrumento de Deus no mundo. Já viu gente assim? Pastor, eu trabalho muito, eu não tenho tempo para servir a Deus no mundo. Normalmente são as pessoas que começam a ganhar dinheiro. As pessoas começam a ganhar dinheiro e falam assim: pastor, agora a minha empresa me exige muito, eu não tenho mais tempo. Olha como é que o dinheiro cega. Olha como é que o dinheiro cega a gente. Por último, e eu vou terminar nesse último ponto aqui, e vou continuar na semana que vem no mesmo tema, é que o dinheiro deixa a gente orgulhoso. Então ele cega a gente. Você normalmente vai ver as pessoas que estão ganhando dinheiro, elas vão dizer: olha, se Jesus fizer qualquer pergunta, qual é a diferença que você fez no mundo, no julgamento, você está perdido. Porque você só vai dizer o seguinte: pastor, Deus, a única coisa que eu fiz foi trabalhar para cuidar da minha família. Ué, você fez isso, mas eu te dei tanto tempo. Não, o dinheiro te cegou. Mas por último, o autor de Provérbios vai dizer que te deixa orgulhoso. Engraçado como a gente usa esses versos que eu vou ler agora para você. O dinheiro torna você tão confiante de você mesmo, tão orgulhoso de si mesmo, que a gente lê esses versos de Provérbios como versos positivos. Não me dê pobreza, nem riquezas, mas dê-me apenas o meu pão de cada dia. A gente até ora isso. Do contrário, posso ter muito e rejeitá-lo e dizer: quem é o Senhor? Ou posso ficar pobre e roubar e assim desonrar o nome de Deus. Então a gente ora assim: Deus, eu quero que o Senhor não me dê nem pobreza nem riqueza. Pobreza para que eu não venha a ter que ser tentado a roubar, e nem riqueza para que eu possa esquecer do Senhor. Para que eu possa rejeitá-lo e dizer: quem é o Senhor? Essa pergunta, quem é o Senhor? Do contrário, posso ter muito e rejeitá-lo e dizer: quem é o Senhor? Essa frase, quem é o Senhor, na literatura hebraica e em Provérbios, é a mesma frase que Faraó usou diante de Moisés. A mesma. Em toda a Bíblia, na literatura hebraica, essa frase se assemelha em tudo. Quem é o Senhor? Uma única vez ela é conectada com a pergunta de Faraó, com a resposta de Faraó a Moisés. Então, Faraó chegou a Moisés e disse: não preciso de Deus. Quem é o Senhor? Então, o autor de Provérbios, ele usa essa pergunta, mas foi a pergunta usada por Faraó para responder a Moisés. Então, não há nada pior para nós do que quando nós estamos progredindo economicamente, você começar a se sentir confiante demais. Não há nada pior. Quanto mais dinheiro você ganha, quanto mais bem sucedido você é, mais você começa a acreditar que você é muito inteligente, que você é muito disciplinado, que você é um cara. Então isso significa que você se tornou tão confiante, tão excessivamente confiante,
em seus próprios instintos, em seus próprios julgamentos, que você começa a não escutar mais as pessoas. A coisa mais difícil, gente, que eu falo por experiência própria, é pegar um cara que veio de baixo, ganhou dinheiro, e você vai questionar essa pessoa, ela não te ouve mais. Ela já se acha melhor que você. Onde que é você? Olha onde eu sou, olha onde eu estou. Ela acha que é o tal. Por isso que tem muita gente que faz Harvard, Yale, tanta coisa, e chega para o pastor que está lá, com a Bíblia aberta, só fez seu seminário vir, e acha que é o cara. Porque ele chegou num nível tão grande que ele acha que ele, ao chegar ali, ele já chegou num nível tão elevado que ele não pode ser mais questionado. Ele se tornou tão autoconfiante das suas habilidades, daquilo que ele é, que ele não é capaz mais de escutar. Então você pega um cara que progrediu intelectualmente, que progrediu financeiramente, e ele chegou num certo nível que você vai conversar com ele e fala assim, meu brother, e ele não fala mais brother. Brother, cara, é isso, meu brother. Aí ele vai dizer, não, pastor, peraí, você não entende direito de mercado, você não entende isso, você não entende aquilo, você não sabe fazer planejamento, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Oh. Você já leu a Bíblia? Você já viu a liderança de Moisés? Que quando Moisés liderava, todo mundo achava que Moisés não sabia liderar? Não é isso que acontece? Porque, sabe, nós temos dentro de nós, e o dinheiro vai fazer isso conosco, é que se você não perceber que o dinheiro, ele é um poder espiritual, e ele te torna orgulhoso, e vai fazer você não escutar mais as pessoas, se você não perceber nisso, você caiu na armadilha dele. Então, tem uma frase do Bernard de Claraval, não sei nem se eu estou falando o nome dele certo. Quem é? É Bernard de Claraval mesmo, gente? Ele diz o seguinte: ver um homem humilde sob a prosperidade é a maior raridade do mundo. Então, deixa eu resumir para eu terminar agora com vocês. Provérbios está dizendo que o poder do dinheiro é tão grande, que ele é um poder tão maior do que a gente possa imaginar, que a compreensão da Bíblia sobre o dinheiro, ela é completamente diferente da compreensão econômica convencional que nós estamos vivendo. Completamente diferente. Em Provérbios 3, verso 21 e verso 23, diz o seguinte, eu estou terminando, tá? Acho que não estou, mas eu estou. A desgraça persegue o pecador. Olha como é que o Provérbios está aqui, dando um tapa nas nossas leis convencionais econômicas. Gente, hoje eu estou dando um panorama primeiro, mas semana que vem eu vou entrar em algo mais próximo de nós ainda. Só para que você entenda. Capítulo 13, verso 21 e verso 23, Provérbios capítulo 13, nós lemos isso, olha o que diz aqui. A desgraça persegue o pecador. Veja, olha o que o Provérbios está dizendo. Se você é pobre, você fez algo de errado. A desgraça persegue o pecador. No hebraico, não é só desgraça. A pobreza persegue o pecador, tá? Na verdade, nos originais, essa palavra desgraça, não sei se algumas versões, tem algumas versões que já está dizendo assim, a pobreza persegue o pecador. Então, olha só o que o autor de Provérbios está dizendo já. Que se você é pobre é porque você fez algo errado na vida.
Ele está dando uma chulapada nas nossas posições econômicas convencionais que nós temos. Olha só o que ele está dizendo. Aí ele continua: a prosperidade persegue os justos. Bem, ele tá fazendo uma descrição o quê? A desgraça persegue o pecador e a prosperidade persegue o justo. De que Provérbios está falando? Provérbios está falando, sabe, sobre a visão conservadora da pobreza. Qual é a visão conservadora da pobreza? Qual é? Que a gente tem? A visão conservadora da pobreza é que se você é pobre é porque você não trabalhou direito. Muito. Essa é a visão conservadora da pobreza. Se você não chegou lá, porque você é um cara preguiçoso. Em parte isso pode acontecer, mas é uma visão conservadora. Isto é, você não foi responsável com as coisas. Você não assumiu uma responsabilidade que deveria ter assumido. Faltou iniciativa, responsabilidade pessoal na sua vida. Então, essa é a visão conservadora da pobreza. A pobreza persegue o pecador e a prosperidade persegue o justo. Aí vem no capítulo 23, no verso 23, a lavoura do pobre produz comida abundante. Olha só, verso 23. A lavoura do pobre produz comida abundante. Então é como se o provérbio tivesse, está vendo aquele homem lá? Ele trabalhou, ele foi disciplinado, ele não dormiu durante a colheita, mas a injustiça acabou com tudo que ele tinha. Essa é a visão liberal da pobreza. Qual é a visão liberal da pobreza? O livro de Provérbios vai abranger a visão econômica da pobreza, tanto convencional como liberal. Então, o autor de Provérbios diz que o entendimento da Bíblia sobre o dinheiro é tal que nem a social-democracia e nem o conservadorismo e nem o capitalismo ou o comunismo se encaixa. Nem a esquerda nem a direita se encaixa na visão econômica do reino. Nenhum dos dois se encaixa. O cristianismo é muito mais profundo do que isso. É isso que a Bíblia está dizendo. Ele está dizendo que qualquer visão, seja socialista, seja comunista, seja conservadora, seja o que for, ela não se encaixa com a visão bíblica de economia. Por quê? Porque tanto capitalismo, tanto socialismo, tanto comunismo, eles se esquecem de uma coisa sobre o dinheiro. Eles não conseguem enxergar isso sobre o dinheiro. Eles não entendem que o dinheiro tem um poder espiritual que eles não conseguem ver. Nem o capitalismo, nem o conservadorismo, eles não entendem que há um poder espiritual sobre o dinheiro, mas a Bíblia sim entende que tem. Entende de tal forma que quando fala de dinheiro para vocês, eles dizem: cuidado, há um poder espiritual que pode destruir a sua integridade. Por isso que nós oramos dia a dia que economistas cristãos surjam dentro do mercado. Para que eles entendam que quando eles vão lidar com economia, com dinheiro, eles entendam que não é só uma questão de mercado, não é uma questão só de oportunidade, mas há um poder espiritual que está agindo em cima do dinheiro. Então a Bíblia diz: se você sabe, e eu vou terminar aqui, se vocês são sábios, vocês precisam saber disso quando vocês pegam os salários de vocês, quando vocês recebem a grana de vocês. E eu aqui talvez
quero desejar uma coisa que eu estou antecipando de semana que vem. Sabe, talvez eu chego para vocês e falo assim, poxa, vocês não podem viver com menos com o que vocês têm, para que vocês possam ser mais generosos, para nós ajudarmos, para nós plantarmos nossas igrejas. Imagina se eu chegasse aqui, que tal a gente aumentar o dízimo de 10% para 15%? Olha, eu virando aqui um doido. Mas não estou virando um doido. Mas imagine, aí vocês cheguem para mim e dizem assim, pastor, eu não tenho dinheiro mais, nem mais para pagar as minhas contas quase. Eu ia fazer fazer um convite para a gente entrar aqui dentro da Lodial. Vamos ali dentro da Lodial. E aí eles diriam para nós, vocês só podem estar de brincadeira. Vocês dizem que não tem dinheiro para pagar as contas? É como se a gente olhasse para os americanos e eles dizendo lá, nós não temos dinheiro para pagar a conta. E eu, brasileiro aqui, latino, o dólar dele lá vale 6, eu valo 6 do meu dinheiro, e eles reclamando que não tem dinheiro para pagar as contas. Eu chego para ele, what, my brother? What? Sabe, vocês precisam entender que quando que eu acho um grande problema nosso, de igrejas em cidades como São Gonçalo, que não entendem o dinheiro, que nós estamos tão segurando ele, que achando, a gente acha que quando a gente acumula, a Bíblia diz que quando a gente acumula, a gente espalha, e quando a gente espalha, a gente junta, e a gente esquece isso. Mas isso é semana que vem. Mas se vocês estão aqui, dizendo que está com dificuldade de pagar as contas, vai ali para o morro, vamos aqui para o Boa Sua. E eu vou dizer assim, cara, eu estou com dificuldade para pagar as contas. Ele vai olhar meu sapato, vai olhar minha calça, vai olhar minha camisa, vai olhar meu relógio e vai dizer o quê? Você está com dificuldade de pagar as contas? E aí eu vou entrar na casa dele. E na casa dele, ele tem o quê? E aí ele diz para mim, você está com dificuldade de pagar as contas? O dinheiro tem o poder de cegar a gente. Não deixe o dinheiro cegar vocês. Não deixe, por favor. Não deixe o dinheiro cegar vocês. Porque se vocês querem ser sábios, o dinheiro tem que ser um bem inerente na vida de vocês. Tem que ser para a glória de Deus. É para que vocês possuam este mundo, para que vocês possam abençoar este mundo. É isso que eu quero terminar e orar com vocês nesta noite. E eu vou continuar na semana que vem, falando um pouco mais de forma pessoal sobre isso para nós. Então, eu oro para que você quer ser sábio, eu queria chamar já os nossos músicos, é que vocês entendam que Deus quer nos ensinar coisas tão importantes no livro de Provérbios, tão importantes na nossa vida. Que eu confesso que eu acho que nós não temos mais gente que cresce economicamente e mantém a sua espiritualidade porque elas perderam a sensibilidade que o dinheiro ela tem um poder que é capaz de cegar a gente. Eu oro para que você não seja cego pelo dinheiro. Eu oro para que você seja um cara sábio, uma mulher sábia. Quando vocês pegarem contra-cheque, se você estiver trabalhando, se não tiver, eu oro para que você encontre um trabalho, que a gente possa ajudar você a encontrar um trabalho. Mas eu oro para que você pegue esse dinheiro, e eu vou falar na semana que vem, como você está usando ele. Como você está usando ele? A Bíblia diz que se você juntar, quem ajunta, espalha. Mas quem espalha, ajuda. Os mistérios do reino são diferentes na área financeira. E eu quero trabalhar isso com vocês. Eu oro para que aqui a gente consiga ter a molecada, a nova gente aí, que sejam empresários, que lidem com novos negócios.
mas que seus negócios sejam para a glória de Deus. Por isso nós estamos falando de dinheiro. Mas eu acho que nós que vivemos numa cidade com IDH muito baixo, nós também temos o dinheiro como ídolo. Nós nos prendemos tanto a ele, nós queremos tanto ajuntar, que aí a gente logo vê que ele se espalhou. Porque quem quer juntar, espalha. E a Bíblia diz que quem quer espalhar, ajunta. Vamos orar. Que vocês sejam sábios. Pai querido, obrigado por esta noite. É um tema tão complexo de se conversar. Mas a gente está vendo, Senhor, a bênção do que é nós pudermos ter na igreja homens ricos e mulheres ricas, que entendem o poder do dinheiro. Que cada cristão entenda que cada aumento que eles ganham, que cada promoção que eles ganham, que cada dinheiro que aumente na sua renda, é porque Deus está lhe dando um pedaço maior do mundo, para que você possa ser, para que eles possam ser uma bênção nesse mundo. Senhor, que eles espalhem, eles dispersem o que tem, porque quem dispersa ajunta, mas quem ajunta espalha. Dá sabedoria a esta igreja. Senhor, nós não temos muito, mas nós estamos investindo tudo que temos no aumento do Teu reino, na expansão do Teu reino. Nós cremos, Senhor, que é isso que nós devemos fazer. Faz a gente ser sábio, que cada pessoa, quando pegar seu contra-cheque, seu salário, eles possam entender que o dinheiro tem algo inerentemente bom, mas ele tem um poder espiritual muito poderoso, que é capaz de cegar você, de fazer você enxergar coisas que não são reais. Pai, então, livra-nos nesta noite disso. Liberta-nos e faz-nos lidar com o dinheiro da maneira como o Senhor projetou, entendendo que nós vivemos num mundo caído, mas que nós somos permeados e tomados pela Tua mão poderosa e gloriosa. Louvamos-Te por esta noite, Senhor. Te louvamos por tudo que o Senhor tem falado conosco. Isso pode nos tornar mais sábios. Em nome de Jesus. Amém e amém. Os nossos líderes vão estar distribuindo os elementos da ceia. Se você é um cristão, se você comunga a sua fé em Cristo, você pode pegar o elemento da ceia, orar e comer do pão e beber do cálice, porque essa é a vontade do Senhor. Nós vamos fazer isso enquanto estamos adorando.